vão parecer que são um repeteco do que vocês aprenderam no ensino médio, mas na verdade não são. A gente vai ver tudo com um grau de profundidade muito maior. Todos vocês têm um bom conhecimento, nem que seja do ponto de vista leigo, sobre a molécula de DNA. Essa imagem que vocês veem aí é uma imagem da estrutura tridimensional da molécula de DNA, a dupla hélice. Eu tenho certeza que vocês, de alguma forma ou de outra, já devem ter visto, até mesmo como eu falei, de uma maneira leiga. Nós vamos explorar ao longo dessa aula de hoje as características moleculares dessa molécula, mas vamos chegar ao conhecimento da estrutura tridimensional do DNA no final da aula. Há muito a ser falado antes de visualizar a estrutura que todos vocês conhecem, que foi descoberta por Watson e Crick. Muito bem, pessoal. A nossa jornada para a compreensão de como funciona o gene começa aqui. Uma natureza molecular da unidade mais básica na construção do ácido nucleico que carrega a informação genética. Vocês sabem do ensino médio que a molécula de DNA, a grande carregadora da informação genética para nós seres humanos, por exemplo, é formado por um conjunto de nucleotídeos. Essa molécula é, na verdade, um polímero destas unidades moleculares chamadas nucleotídeos. E é, portanto, aqui que a gente começa, no nível mais básico, no menor nível possível dentro da molécula de DNA. Os pequenos componentes individuais, os nucleotídeos, que vão formar a molécula de DNA, como nós vamos ver nos próximos slides. Vocês também viram no ensino médio a natureza química do nucleotídeo de uma forma simplificada, mas agora, com o conhecimento que vocês já têm de química orgânica, eu sei que vão poder apreciar muito melhor a estrutura química do nucleotídeo. O nucleotídeo, pessoal, é a junção, é o resultado da junção entre três tipos de moléculas orgânicas. Três tipos de moléculas orgânicas, na verdade, dois tipos de moléculas orgânicas ligadas a um grupamento inorgânico, fosfato. Então, são três tipos de moléculas que são unidas na constituição de um nucleotídeo. Está representado para vocês, por exemplo, aqui o nucleotídeo que contém uma das bases nitrogenadas do DNA, a adenina. Então, o primeiro componente do nucleotídeo é a base nitrogenada. Obviamente, como o nome está dizendo, é uma molécula que carrega nitrogênios. Como vocês estão vendo aqui, há vários. Essa imagem traz apenas a estrutura da base nitrogenada adenina. Nós vamos ver como a estrutura das outras bases nitrogenadas se dá no próximo slide. Bom? No nucleotídeo, uma base nitrogenada é unida a um açúcar, a um monossacarídeo. Como vocês já devem conhecer da química orgânica, os sacarídeos têm essa estrutura química básica aqui, né? E elas podem alternar entre esses dois estados, né? Uma estrutura química linear ou uma estrutura química cíclica. Essa estrutura química cíclica é aquela contida na composição da molécula de DNA, do nucleotídeo da molécula de DNA. O açúcar contido nos nucleotídeos da molécula de DNA é chamado desoxirribose. Depois a gente vai ver que existe uma diferença química muito sutil entre o açúcar que está contido nos nucleotídeos do DNA, como esse que vocês estão vendo aqui, e o açúcar contido nos nucleotídeos da molécula de RNA. Nessa posição aqui, o açúcar do DNA contém apenas um hidrogênio. E esse açúcar como um todo é chamado de 2'-desoxirribose. Depois eu vou contar para vocês de onde vem esse 2'. Isso vai ser importante para nós num certo sentido na compreensão de genética daqui a pouquinho. Então nós já conhecemos dois dos componentes da molécula de DNA, dos nucleotídeos, a base nitrogenada e o açúcar, que é uma desoxirribose, nesse formato cíclico. Como eu disse, existe um terceiro componente, inorgânico, grupos fosfato. E esses grupos fosfatos são muito importantes na junção entre os nucleotídeos, na composição do polímero
de nucleotídeos, que é a molécula de DNA, de fato. Como eu disse para vocês há pouco, pessoal, existem numerações envolvidas aqui nos carbonos que compõem a molécula do nucleotídeo, do açúcar do nucleotídeo, a desoxirribose. Os carbonos da base nitrogenada também são numerados, mas não vou aborrecer vocês com essa numeração, porque ela não é importante para nós nessa disciplina. Mas a numeração dos carbonos do açúcar desoxirribose é importante. Como vocês estão vendo aqui, existem 5 carbonos na molécula do açúcar desoxirribose, e esse açúcar, portanto, é uma pentose. E esses carbonos estão numerados, como vocês veem nessa figura. 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha, que é um carbono localizado fora do anel cíclico, tá bom? 2 desses carbonos são super importantes para nós, tanto do ponto de vista bioquímico, como vocês vão ver numa aula subsequente, eles estão diretamente envolvidos no processo de fabricação da molécula de DNA, na síntese da molécula de DNA, pela enzima que realiza esse processo, chamada DNA polimerase. Mas também a numeração é importante do ponto de vista da orientação da molécula de DNA. Vocês vão ver isso em slides subsequentes. E eu vou contar para vocês as 2 posições que são importantes nesse ponto de vista. São elas a posição 3' e a posição 5'. Essas 2 posições aqui são muito importantes, definem a orientação da molécula de DNA, como nós vamos ver no slide seguinte. Muito bem, o slide anterior ele carregou para vocês a informação de apenas uma das bases nitrogenadas do DNA. Como vocês todos sabem do conhecimento leigo ou do ensino médio, o DNA é composto por nucleotídeos que carregam 4 tipos de bases nitrogenadas: A, T, C e G. Então, nós temos adenina, guanina, timina e citosina. À esquerda aqui nós temos de novo uma representação esquemática da estrutura química do nucleotídeo. À esquerda aqui o grupamento fosfato, no meio aqui a pentose, o açúcar de 5 carbonos, que como eu já disse é a desoxirribose. Veja que os carbonos aqui estão novamente numerados, de 1 linha a 5 linha. E a base nitrogenada. Dentro desse quadradinho está escrito assim: base purina ou pirimidina. Isso é porque as 4 bases nitrogenadas do DNA têm estruturas químicas que separam essas 4 entidades em 2 grupos. As pirimidinas, que são a citosina e a timina. Vejam que a estrutura química dessas bases nitrogenadas é bastante semelhante. Tem algumas diferenças aí, né? Mas o anel cíclico aqui é muito parecido. E as 2 bases nitrogenadas do tipo purina, que como vocês veem tem 2 anéis, né, conjugados aqui. A adenina e a guanina são bases nitrogenadas do tipo purina. Vejam de novo que a estrutura química dessas 2 bases é semelhante com algumas diferenças. Tá? Como maneira de lembrar isso, né, se vocês não quiserem memorizar ou decorar, a gente sempre faz um lembretinho simples, usando uma regrinha fácil. Aí. Purina, lembrem de água, tá? Pura. Adenina, guanina, água. Né? Então, uma maneira fácil de lembrar que as purinas são adenina e guanina. E, obviamente, as pirimidinas são as 2 outras, citosina e timina. Essas são as 4 bases nitrogenadas do DNA que caíram aqui nesse quadradinho, juntando com a pentose e com o fosfato para constituir os 4 nucleotídeos encontrados na molécula de DNA. Nos próximos slides a gente vai ver ainda uma outra representação das 4 bases nitrogenadas e vai ficar claro para nós uma diferença de nomenclatura, que às vezes é útil quando a gente fala de moléculas de DNA e os seus componentes, os nucleotídeos.
Vamos pegar essa primeira figura aqui da esquerda. Como vocês estão vendo, aqui está sendo representada a base nitrogenada citosina, que é uma pirimidina, com todos os seus átomos constituintes. Lembrem-se que eu falei que os átomos dos anéis das bases nitrogenadas também são numerados, mas não liguem para isso, a gente não vai usar isso nessa disciplina. Essa base nitrogenada está ligada por uma ligação, como a gente diz, N-glicosídica, porque ela liga um nitrogênio da base nitrogenada a um glicosídeo, a um monossacarídeo, a um açúcar, que é a desoxirribose. Vejam que aqui também estão representados os carbonos 3' e 5' da pentose, são úteis, como eu disse, na compreensão futura do processo de síntese da molécula de DNA e na orientação da molécula de DNA. Por fim, está representado aqui o grupo fosfato, mas de uma forma simplificada, com esse pezinho. Tá? Lembrem que isso daqui é um grupo fosfato com um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Mas não é necessário representar isso dessa forma aqui nesse slide. Para completar as informações que estão contidas aqui nesse slide úteis para vocês, a gente vai compreender o que é o nucleosídeo e a diferença para o nucleotídeo. Como vocês já viram no slide anterior, o nucleotídeo é tudo. É o grupo fosfato mais o açúcar pentose, que é uma desoxirribose no caso do DNA, mais a base nitrogenada, que nesse caso aqui é a citosina. Tudo isso daqui recebe o nome de nucleotídeo, e do ponto de vista da nomenclatura química, esse é o nome complexo que se dá para esse nucleotídeo que contém a base C. Não se preocupem com esse nome não, desoxicitidina 5' fosfato. Não se preocupem com essa nomenclatura. O importante é a gente compreender o que é o nucleotídeo, que é a junção das 3 entidades químicas. E o nucleosídeo, então, o que seria? O nucleosídeo é a junção da base nitrogenada com o açúcar, sem contabilizar o grupo fosfato. Bom, à direita a gente vê exatamente a mesma coisa com outro tipo de pirimidina, que é a timina. Vejam que é uma base nitrogenada quimicamente diferente da citosina, mas em termos de estrutura química são até semelhantes. Tem esse mesmo tipo de anel aqui no meio. Ligados no açúcar pentose, no grupo fosfato, tudo isso recebe esse nome complexo, não se importem com isso. A base nitrogenada mais o açúcar é um nucleosídeo que contém a base nitrogenada timina. Tudo isso, o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, compreendem o nucleotídeo, que contém a base timina, T. A gente vai ver a mesma coisa no próximo slide, mas com as bases purínicas. As duas purinas, adenina e guanina. Vejam que o anel aqui no meio agora é bem diferente nessas bases nitrogenadas. E a mesma coisa se aplica. Quando as 3 coisas estão unidas, estamos falando do nucleotídeo. Se a gente estiver falando apenas da base nitrogenada mais do açúcar, é o nucleosídeo. Tá? Os nomes dos nucleosídeos estão aqui em cima e às vezes eles são bastante usados em papers, em artigos científicos ou mesmo em livros, tá? Mas eu disse para vocês, nessa disciplina não é necessário vocês compreenderem esse nível de detalhe. Última coisa sobre esses slides, né? O DNA está mostrado aqui entre parênteses porque estas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, são as bases nitrogenadas do DNA. Existem outras bases nitrogenadas modificadas no DNA, mas esse é um assunto para outra aula, mais para frente. E a molécula de RNA tem ainda outros tantos tipos de bases nitrogenadas, como vocês vão ver numa aula subsequente. Novamente, aqui estão os átomos dos anéis da base nitrogenada numerados, não se preocupem com isso. Mas a numeração dos átomos de carbono do açúcar, especialmente essas posições 3' e 5', são importantes. E a gente vai ver isso mais para frente. Por fim, aqui estão representados os 4 nucleotídeos ainda de uma outra forma, tá? Completos, contendo o grupo fosfato, o açúcar cíclico, é uma pentose, e as 4 bases nitrogenadas. E aqui embaixo, as 4
nomenclaturas estendidas, né, os nomes que esses nucleotídeos recebem. Não se preocupem com isso daí, mas vocês talvez se interessem em saber. Esses aqui são os nomes dos 4 nucleotídeos. E aqui embaixo as abreviações frequentemente utilizadas para esses 4 nucleotídeos. Tá? É muito importante a gente compreender que A, C, G e T é o nome que se dá para a base nitrogenada desses nucleotídeos. No caso aqui é um C, ou um T, ou um G, ou um A. Mas frequentemente a gente vê tanto em livros como em artigos científicos A como representando todo o nucleotídeo. Tá? Mas não se confundam. Na verdade, A é o nome da adenina, da base nitrogenada que está contida nesse nucleotídeo todo aqui. Mas frequentemente as pessoas se referem a esse nucleotídeo como A, porque nessa posição aqui tem uma base nitrogenada A. Às vezes DA, para simbolizar que se trata de um nucleotídeo contendo a base nitrogenada adenina. E o Dzinho que está aqui na frente significa desoxirribose. Significa que é um nucleotídeo do ácido desoxirribonucleico, para diferenciá-lo do nucleotídeo do RNA, como a gente vai ver mais para frente, muito parecido com esse daqui, mas tem uma diferença química fundamental. Por fim, existe essa nomenclatura aqui na frente, DAMP. É uma maneira muito precisa de representar esse nucleotídeo, porque ele diz, veja só, é um nucleotídeo que contém a base nitrogenada adenina. O açúcar desoxirribose, é isso que significa esse Dzinho, também imediatamente significa que isso daqui é um nucleotídeo do ácido desoxirribonucleico, o ácido nucleico que contém desoxirribose, o DNA. Monofosfato. Tem um único grupamento fosfato ligado nesse nucleotídeo aqui. Bom, se tem um AMP, monofosfato, professor, significa que existe aquele que tem 2 fosfatos, difosfato, ou 3 fosfatos, trifosfato. Como vocês vão ver em aulas subsequentes, estas entidades, essas moléculas que têm mais de um grupo fosfato ligado no açúcar e na base, não apenas um, como está sendo mostrado nessa figura, são entidades químicas muito importantes no processo de fabricação da molécula de DNA. Por exemplo, o DATP, que é o nucleotídeo que contém a base nitrogenada adenina, o açúcar desoxirribose do DNA, trisfosfato, ou seja, tem 3 grupos fosfato ligados um na sequência do outro. E não apenas um, como está sendo mostrado nos nucleotídeos dessa figura. Pois é, esses nucleotídeos especiais, eles são utilizados no processo de síntese da molécula de DNA, como vocês vão ver numa aula futura nessa disciplina. Bem, esses são os desoxirribonucleotídeos, portanto, os 4 nucleotídeos encontrados na molécula de DNA. Como eu já disse para vocês, a molécula de DNA é um polímero daqueles nucleotídeos. É um polímero composto por várias unidades de nucleotídeos ligadas umas nas outras. E essa imagem traz para a gente uma primeira informação sobre como a molécula de DNA é construída. Esse slide fala como é a fita de DNA. A fita do polímero de ácido nucleico desse tipo, desoxirribonucleico. Como vocês veem na figura, e já conhecem isso do ensino médio, a fita de DNA é um polímero composto da união de vários nucleotídeos em sequência. É um polímero, primeira coisa, não ramificado. Como vocês estão vendo aqui, o polímero não tem ramificações. É a junção linear e sequencial de nucleotídeos. Vamos ver onde estão os nucleotídeos aqui. O primeiro nucleotídeo nesse polímero representado nessa figura está aqui. A base nitrogenada adenina, a desoxirribose, o açúcar em cor de rosa, e o grupo fosfato. O segundo nucleotídeo está aqui.
com uma base nitrogenada citosina, o açúcar desoxirribose e o grupo fosfato. O terceiro nucleotídeo está aqui com uma base nitrogenada guanina, o quarto nucleotídeo está aqui com uma base nitrogenada timina. É importante vocês entenderem que essa é uma representação simplificada de um polímero de nucleotídeos que contém apenas 4 unidades. Evidentemente, a molécula de DNA frequentemente é muito maior do que isso. A escala do número de nucleotídeos unidos dessa forma, sequencialmente e não ramificadamente, a escala da junção desses nucleotídeos, quantos nucleotídeos são unidos para formar uma fita de DNA presente numa célula, por exemplo, é algo que vocês vão ver mais para o final dessa aula. Mas só para dizer, é muito maior do que 4, como vocês estão vendo nessa figura de forma simplificada. Milhões, às vezes dezenas de milhões de nucleotídeos unidos dessa forma. Esse é um trecho dessa sequência apenas esquemático, que contém essa sequência de bases nitrogenadas ACGT. ACGT. Essa é a segunda característica desse polímero. A união dos nucleotídeos de uma forma não ramificada faz com que a molécula de DNA seja caracterizada por uma sequência de bases nitrogenadas. No caso dessa figura, ACGT. Essa sequência de bases nitrogenadas, como vocês já aprenderam no ensino médio, é uma das partes fundamentais da molécula de DNA como carregadoras da informação genética. A informação contida na molécula está presente na sequência de bases nitrogenadas que ela carrega. Se vocês olharem para a figura, não podia ser de outra forma, né? Porque o resto da molécula, olhem para esse lado de cá, grupos fosfato ligados a açúcares, grupos fosfato ligados a açúcares, grupo fosfato ligado à ribose, e assim sucessivamente. A parte da esquerda da molécula aqui, que normalmente é chamada de backbone da molécula de DNA, o esqueleto da molécula de DNA, a espinha dorsal da molécula de DNA, essa parte ela é constante e monótona, não muda. É sempre um fosfato ligado num açúcar, ligado num fosfato, ligado num açúcar e assim sucessivamente. Se você olhar para isso daqui, essa é uma parte da molécula que não carrega informação nenhuma. A informação está carregada, está contida na sequência de bases nitrogenadas. E isso, evidentemente, na cabecinha de vocês, podem imaginar isso, pode variar de acordo com quais nucleotídeos estão unidos ao longo dessa sequência, dependendo das bases nitrogenadas. Muito bem, próxima informação. Os nucleotídeos, o primeiro aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, os nucleotídeos estão unidos nessa fita do DNA através de uma ligação entre o grupo fosfato e o açúcar pentose. Essa ligação química é chamada ligação fosfodiéster. Há várias delas nessa figura, né? Várias ligações fosfodiéster. Entre o primeiro nucleotídeo e o segundo, tem essa daqui. Entre o segundo nucleotídeo e o terceiro, tem essa outra ligação fosfodiéster. Entre o terceiro e o quarto nucleotídeos, essa outra ligação fosfodiéster, e assim sucessivamente. Como eu disse, a ligação fosfodiéster cria esse esqueleto da molécula de DNA que é muito regular, imutável, monótono, constante. Não carrega nenhuma informação desse lado da molécula. Tá? Mais uma informação contida nesse slide são os carbonos envolvidos na formação da ligação fosfodiéster. Presta bem atenção nisso, porque agora é a hora em que nós vamos compreender como aqueles carbonos do açúcar pentose, mostrado aqui em cor-de-rosa na figura, enumerados da forma como eu disse em slides anteriores, 3 linhas, 5 linhas, por exemplo, como esses carbonos e essas numerações nos dão uma compreensão da orientação da molécula de DNA. Tá bom? Presta bastante atenção nisso. Uma ligação fosfodiéster está sendo feita entre esse primeiro nucleotídeo e o segundo nucleotídeo. E essa ligação envolve o carbono 3' da ribose
e o grupo fosfato do nucleotídeo subsequente. Esse grupo fosfato, pessoal, ele está ligado, como em todos os nucleotídeos, ao carbono 5', como vocês estão vendo aqui. E depois, a ligação entre esse segundo nucleotídeo e o terceiro nucleotídeo, de novo, envolve o carbono 3' da pentose, mostrado aqui em cor de rosa, com o fosfato do nucleotídeo seguinte. A nova ligação fosfodiéster envolve o carbono 3'. E esse fosfato está ligado no carbono 5' do nucleotídeo seguinte, e assim sucessivamente. Portanto, as ligações que compõem esse esqueleto, como vocês estão vendo, eu estou trafegando através dele com o mouse, as ligações químicas que envolvem esse esqueleto envolvem esses carbonos 5' e 3' nas pontas da molécula de DNA, como a gente está vendo aqui. Para a gente compreender ainda melhor o que isso significa em termos de orientação, vamos olhar para essa molécula de DNA com 4 nucleotídeos que está mostrada nesse slide. E vamos olhar para as extremidades dessa molécula de DNA. Vamos olhar para a extremidade de cima dessa molécula, aqui representada com esse nucleotídeo, e vamos olhar para a extremidade na parte de baixo desse slide, representada aqui por esse nucleotídeo final. Se a gente olhar para o nucleotídeo lá em cima, vocês vão perceber aqui um grupo fosfato desse nucleotídeo e o carbono 5'. A gente diz, nós chamamos essa extremidade da molécula de DNA como a extremidade ou ponta 5', porque justamente ela envolve o carbono 5' aqui e um grupo fosfato ligado a ele. É o fim. Se não tem nenhum outro nucleotídeo antes desse, a molécula de DNA, nessa extremidade, tem esse carbono 5' na parte extrema. Vamos olhar agora para o outro nucleotídeo na ponta oposta, na extremidade oposta da molécula de DNA, simplificada e representada nesse slide. Como vocês estão vendo aqui, a ponta da molécula de DNA aqui envolve agora o carbono 3'. Se houvesse um novo nucleotídeo a ser ligado aqui, esse carbono 3' estaria envolvido numa ligação com o próximo nucleotídeo. Mas não havendo um próximo nucleotídeo, essa é a ponta da molécula de DNA, que envolve, portanto, o carbono 3'. A extremidade, 3', como a gente diz na molécula, nessa fita de DNA. Recapitulando, a extremidade que contém o primeiro nucleotídeo, 5', a extremidade que contém o último nucleotídeo, 3'. Não é sempre que acontece isso, mas frequentemente a extremidade 5' tem um grupo fosfato. A gente diz que é uma extremidade fosforilada. Às vezes esse fosfato é removido por uma série de razões em processos biológicos na célula. Mas não vamos complicar não. Tá? Esse é o nucleotídeo tal e qual vocês conhecem, contendo uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Pois é, esse grupo fosfato normalmente está presente na extremidade 5' da molécula de DNA. Em contrapartida, a outra extremidade, no carbono 3', tem uma hidroxila. Está sendo mostrado aqui o oxigênio dessa hidroxila, que dá a entender que teria um novo nucleotídeo, um quinto nucleotídeo sendo adicionado na cadeia a esse quarto nucleotídeo aqui. Não havendo esse quinto nucleotídeo, se a molécula de DNA terminasse aqui, esta seria a extremidade 3' da molécula. E nessa posição 3' do açúcar ribose, teria uma hidroxila. Se vocês quiserem confirmar que numa hidroxila a posição 3' contém uma hidroxila, podemos olhar para essa imagem aqui, Aqui vocês veem claramente, na posição 3' existe uma hidroxila na desoxirribose. E o carbono 5' está grudado ao grupo fosfato. Exatamente como a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? Recapitulando, a ponta 3', a ponta 5' na molécula de DNA. E isso faz com que a molécula tenha uma orientação.
E é frequente a gente representar a sequência de bases nitrogenadas do DNA, é padrão representarmos a sequência de bases, indo do 5' para o 3'. A sequência desse trecho de DNA aí, portanto, é a CGT. E não o contrário, TGCA. Porque se disséssemos essa sequência, a gente estaria seguindo do 3' por 5', que não é o usual. Existe um padrão, né, internacional que normalmente as pessoas leem a sequência de DNA do 5' para o 3', nessa orientação na molécula de DNA. O texto aqui embaixo é um resumo do que a gente falou até agora, né? É uma fita de DNA, que é um polímero de nucleotídeo, e esses nucleotídeos estão unidos por ligações fosfodiéster. Mas aqui à esquerda existe uma informação ainda adicional. Esta molécula de DNA que vocês estão vendo no slide, esse polímero de 4 nucleotídeos, é uma fita simples de DNA. Todos vocês conhecem lá no ensino médio que a molécula clássica de DNA, como a gente aprende, é uma fita dupla. A gente ainda vai ver a fita dupla, mas o que está sendo representado nesse slide é uma fita simples de DNA. E uma outra maneira de dizer fita simples de DNA é essa abreviação aqui, ssDNA, vem do inglês Single Stranded DNA, a fita de DNA simples fita, tá bom? Então, como eu disse agora há pouco, a molécula de DNA tem uma orientação, cada fita de DNA tem uma orientação 5' para 3', como a gente está vendo aí nesse slide. E isso tem a ver com as posições dos carbonos aqui na molécula de ribose, ou de desoxirribose, desculpa, que é o açúcar contido nos nucleotídeos do DNA. Por fim, a gente chega, né, àquilo que todo mundo mais conhece, mas não em detalhes